E aí, pessoal, tudo bem? Bom, para o torcedor Figueirense não tá tudo bem não, né? Porque nessa terça-feira o Figueirense perdeu por WO para o Cuiabá no jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a derrota ainda nem foi oficializada, né? Mas será uma derrota por WO. O time não se apresentou no gramado para enfrentar o Cuiabá e ficará com a derrota por 3-0. Né? Era um resultado que já vinha se ensaiando já há um tempo, os jogadores do Figueirense ameaçando fazer uma paralisação, ameaçando não entrar em campo já há um tempo, porque eles estão com meses de salário atrasados, uma coisa que é reconhecida até pelo conselho do clube, que está se posicionando contra também a Elephant, que é a empresa que assumiu o clube empresa Figueirense e que não está conseguindo manter o futebol funcionando. Então os jogadores chegaram a ameaçar não embarcar para Cuiabá, não treinaram nos últimos dias, ameaçaram não embarcar para Cuiabá, embarcaram, daí ameaçaram não ir ao estádio, saíram do hotel, foram até o estádio, ameaçaram não entrar no gramado e não entraram, porque ficaram dando prazo ali para a diretoria do Figueirense, do clube empresa Figueirense, né? Pagar parte dos salários atrasados pelo menos e cumprir algumas das exigências feitas pelos jogadores, que inclusive que incluía até a saída do Cláudio Honigman, presidente do clube, que já falei aqui num vídeo sobre a crise do Figueirense. Eu vou colocar aqui no final um vídeo que eu explico melhor. Esse aqui é meio rapidinho, aqui é mais sobre o WO. Eu expliquei melhor a crise do Figueirense num outro vídeo. O Cláudio Honigman, que já foi investigado por lavagem de dinheiro em operações ligadas ao Ricardo Teixeira, tá? Então é esse sujeito que está com o Figueirense na mão. Bom, no final das contas, o que acontece com o Figueirense, né? Do ponto de vista esportivo, o Figueirense vai perder esse jogo por 3-0 e deve receber uma multa que pode chegar até a R$100 mil pelo WO. Se tiver um segundo WO nesse mesmo campeonato, o Figueirense está automaticamente rebaixado. O Figueirense é retirado do campeonato e é rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2020. Então agora a diretoria do Figueirense fica até contra as cordas, porque vai ter que dar um jeito de atender algumas das exigências dos jogadores, sob o risco de ver seu time ser rebaixado caso uma paralisação se repita. Do ponto de vista dos jogadores, eu não sou advogado, não sou especialista na área, fiz uma pesquisa e a partir dessa pesquisa consultei alguns advogados trabalhistas, rapidinho assim, consulta rápida, sobre uma questão sobre se o que aconteceu foi uma greve. E pelos elementos ali de uma análise rápida, isso provavelmente, estou falando tudo numa condicional provavelmente, porque eu não sou especialista, tá? Então de repente pode ter nuances no caso, é um caso que teria que eventualmente ser investigado mais a fundo todas as circunstâncias, com a apresentação de documentação, tudo, mas provavelmente este caso não se caracteriza como greve, porque greve é quando o trabalhador para, e que inclui a realização de uma assembleia para decidir ou não a greve, e também para exigir coisas que não são só exigir eventual aumento do salário, melhoria de condições de trabalho, essas coisas. O que o Figueirense quer não é isso, o que os jogadores do Figueirense querem não é isso, eles querem simplesmente pagamento de salário atrasado. E pelo artigo 32 da Lei Pelé, está dizendo que é lícito, ou seja, que é legítimo, que é legal, juridicamente legal, atleta não se apresentar a uma competição, atleta ou atletas não se apresentarem a uma competição se estiverem com 2 ou mais meses de salários atrasados, que é o caso, e salários atrasados integral ou parcialmente atrasados, que é o caso do Figueirense. Então, pela Lei Pelé, isso é lícito, não é greve. Tá? Então isso pode eventualmente pode fazer alguma diferença jurídica ali para os jogadores, numa eventual batalha com o clube, mas provavelmente na verdade não faria muita diferença, mas se fizer, tem essa questão ali, não é greve, é paralisação, querendo salários atrasados. Tá? Casos como esse são bastante comuns em campeonatos estaduais.
sobretudo de divisões, das últimas divisões de cada estado, segunda divisão, terceira divisão. É muito comum o clube ficar sem dinheiro, para, às vezes até abandona o campeonato no meio, né? Então, no final das contas, essa exclusão do campeonato e rebaixamento acabam não tendo muito efeito, porque a exclusão do campeonato acaba sendo o equivalente ao abandono de campeonato que o clube mesmo está aceitando abandonar. E o rebaixamento muitas vezes não tem para onde cair, não tem uma divisão abaixo. Pode eventualmente até ter uma sanção maior ali de um ou outro, mais um ano parado, alguma coisa assim, mas muitos desses clubes que acabam passando por essa situação, às vezes são clubes que estão em dificuldade financeira, que até estão a caminho de pedir licença na federação para paralisar as atividades por um tempo até se reestruturar. Então não faz muita diferença. No fim de semana retrasado, quase aconteceu na segunda divisão. Segunda divisão é o nome do torneio, ele equivale à quarta divisão do Campeonato Paulista, com a Matonense. E na última rodada da segunda fase da Bezinha, ameaçou greve, ameaçou não entrar em campo contra o São José, em São José dos Campos. No final das contas entrou, mas com desfalques, tudo, e perdeu de 10-0 o jogo. Né? Nem estava com o banco de reservas completo tudo, mas perdeu por 10-0, acabou eliminada e o São José se classificou. Mas isso não é tão comum acontecer em competições nacionais. Acho que o caso que eu me lembro mais recente foi do Grêmio Barueri na Série D de 2014. O Grêmio Barueri teve aquela ascensão meteórica, né? Chegou até a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, virou Grêmio Prudente, fez uma boa campanha, mas no ano seguinte caiu, e depois começou a despencar, né? Acabou o investimento ali no clube e o clube começou a despencar, voltou para Barueri e depois começou a despencar. E em 2014 estava na Série D, e num jogo contra o Operário de Várzea Grande, curiosamente também um time do Mato Grosso, né, como o Cuiabá, um jogo contra o Operário de Várzea Grande, o Grêmio Barueri não entrou em campo. E ainda estava um pouco no embalo do bom senso, os jogadores do Operário de Várzea Grande ficaram deitados no gramado na hora que o jogo começaria, como forma de simbolizar ali alguma solidariedade aos jogadores do Grêmio Barueri. O Rui Cabeção jogava naquele time do Operário de Várzea Grande. No final das contas, o Grêmio Barueri ficou com essa ameaça de ser excluído da Série D. Não teria por uma divisão para cair, né? Não teria esse problema, mas a diretoria deu um jeito lá, acertou as coisas com os jogadores lá, fizeram um acordo, o Grêmio Barueri continuou na competição, inclusive venceu o jogo seguinte, mas acabou em último lugar no grupo, então não passou de fase, daí acabou mesmo, né? Então não teve muita história, tá? Mas acho que foi o último caso de WO numa competição nacional, em alguma divisão do Campeonato Brasileiro. Aí faz 5 anos e agora tem esse do Figueirense. Então vamos ver o que acontece. Acho que o torcedor figueirense merece muito mais do que isso. Acho que os jogadores do Figueirense merecem receber seus salários. São jogadores de Série B, ainda que alguns tenham até passagens por times da Série A, tenham eventualmente atuado no exterior. Não são muitos, a maioria não é jogador de vida ganha. Funcionários do Figueirense, que daí são pessoas que têm um trabalhador comum no Brasil, também estão com salários atrasados, então é um caso grave e precisam receber, é justo, foi prometido, e até o conselho do Figueirense diz que os jogadores têm razão, então sinal de que realmente o que esse clube empresa tem feito é de se arrancar os cabelos, tá? O que tem feito com o clube tradicional aí do futebol brasileiro, um dos grandes clubes de Santa Catarina. Então, e que já foi vice-campeão de Copa do Brasil, não faz muito tempo, levou um monte de jogador que passou pelo Figueirense e acabou indo parar em um clube grande lá no exterior, seleção brasileira, né? E ver o Figueirense na situação é ridículo. Time que tá no meio da tabela da Série B, nem tá fazendo uma campanha tão ruim assim na Série B, considerando a situação econômica do clube e a relação com os jogadores. A campanha nem é ruim, a campanha é de meio de tabela. Mas torcer para as coisas se ajeitarem, de repente aparecer um dinheiro ali para pagar os atrasados dos jogadores. Tá bom? Mas é isso, então. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho. Se você é torcedor do Figueirense, também diz o que você está sentindo. Se você está a favor dos jogadores e contra a diretoria. Se você está a favor da diretoria contra os jogadores. Se vocês estão contra tudo, a favor de tudo. Fala aí o que vocês acham, tá? E é isso então, tá bom? E já falei, né? Se você for advogado trabalhista e achar que tem algum comentário legal para fazer sobre essa questão de greve, não greve, a situação ali, põe aqui nos comentários, por favor, que eu vou ler com atenção. E que daí vou dar
aquele coraçãozinho no comentário ali para destacar para a galera poder ler também. Vamos ver com mais facilidade, tá bom? Então é isso, então um abraço e até mais.